Vambora. De novo, boa noite. Eu, Andressa, e o Vitor vamos apresentar sobre o biodiesel. Pode passar. O biodiesel é um combustível para ser utilizado em carros ou caminhões com motores diesel, feito a partir das plantas como a soja, girassol, amendoim, algodão, dendê ou mamona, que são óleos vegetais, ou de animais, que é a gordura vegetal. O biodiesel é fabricado através de um processo químico chamado transesterificação, onde a glicerina é separada da gordura ou do óleo vegetal. O processo ele gera dois produtos, os ésteres, que é o nome químico do biodiesel, e a glicerina, que é o produto valorizado no mercado de sabores. Pode passar. As matérias-primas. O biodiesel à base do óleo de mamona é uma fonte de energia alternativa que reduz o consumo dos derivados de petróleo, evitando a emissão de gases poluentes e, dessa forma, minimizando os efeitos danosos e contribuindo para a preservação ambiental. O óleo de mamona ele é bastante peculiar e diferente das demais oleaginosas cultivadas no Brasil, pois ele apresenta em sua composição cerca de 90% do ácido graxo, que permite que este óleo seja excelente matéria-prima para diversos produtos químicos de alto valor agregado. Já o biodiesel do girassol, ele é feito do grão do girassol, ele possui um alto teor de óleo nos grãos, consequentemente é a oleaginosa que dá maior rendimento por tonelada. E com a facilidade de sua extração por prensagem mecânica, é uma cultura apropriada para pequena propriedade. A desvantagem é que a sua composição possui apenas 40% do ácido graxo. Pode passar. O biodiesel à base de dendê, para o dendê não existe oleosidade que produz tanto óleo por hectare como o dendê. Sua produtividade é 10 vezes maior que a soja, no entanto, a potência dessa cultura ainda está longe de ser largamente explorada pela indústria do biodiesel no Brasil, pois tem um alto custo de mão de obra, uma vez que a colheita é manual e a produção local não chega nem a suprir toda a demanda interna pelo óleo. O país ele importa cerca de 60% de sua produção. Já o biodiesel à base do algodão é do caroço que são extraídos o óleo, que encontrou na produção de biodiesel um bom nicho de mercado. O óleo de algodão ele tem a vantagem de ser mais barato que o de soja e possui quase a mesma disponibilidade. É por isso que esse óleo acaba conquistando espaço e ocupa atualmente o terceiro lugar entre as matérias-primas mais usadas para a produção do biodiesel no Brasil, atrás apenas da soja e do trigo. Pode passar. O biodiesel à base do óleo de amendoim pode apresentar perspectivas de produção competitiva de biodiesel. A semente seca do amendoim ele contém cerca de 50% de óleo. De um ponto de vista econômico, ele possui um alto custo devido à exportação para fins alimentares. Já a soja é atualmente a mais importante oleaginosa produzida no Brasil, porque um dos motivos é que a soja tem uma cadeia produtiva bem estruturada, tanto antes quanto depois da porteira. Dentro da porteira, a soja conta com tecnologias de produção bem definidas e modernas. Existe uma ampla rede de pesquisa que assegura a pronta solução de qualquer novo problema que possa aparecer na cultura. É um cultivo tradicional e adaptado para produzir de igual eficiência em todo o território nacional e oferece um retorno rápido no investimento, em um ciclo de 4 a 5 meses. E o biodiesel feito do óleo de soja não apresenta qualquer restrição para consumo em climas quentes ou frios. E o biodiesel à base da gordura animal. Ele utiliza resíduos de gorduras animais de abatedouros para a produção do biodiesel, convertendo um resíduo poluente em um produto de valor comercial, contribuindo assim para a sustentabilidade das cadeias produtivas de aves e suínos. O biodiesel de resíduo de gorduras animais de abatedouros é produzido pelo processo de transesterificação. Pode passar. Agora é contigo. Eu vou falar sobre a... Deixa eu ver. Não tá me aparecendo, né? Aí, tá? Aí, ok, tá. A produção do biodiesel se dá através da mistura entre o
o óleo retirado das plantas que vai ser utilizado. Como a Andressa disse, pode ser algodão, soja, amendoim, dendê, onde é feita a prensagem desses materiais orgânicos, é extraído o óleo, e a partir desse óleo é adicionado algum álcool, de preferência, quanto maior a sua purificação, a sua forma pura de álcool, melhor. Então, a gente procura sempre usar o 97,5% de álcool para cima, que são os éteres. A partir dessa mistura, a gente adiciona o ácido, se eu não me engano, algum ácido graxo para funcionar de catalisador nessa mistura. E a partir dela, deixando essa mistura decantar, vai dar como resultado a glicerina e mais o biodiesel. A partir dessa mistura, tem que passar por uma série de purificações para conseguir retirar qualquer partícula sólida ou uma quantidade de água que pode sobressair dessa produção dentro do biodiesel, para deixar ele o mais puro possível, com menos quantidade de água presente na sua forma. Né? Uma das vantagens que a gente tem na utilização e produção do biodiesel é o seu baixo custo em comparação com o diesel normal. Essa vantagem de seu valor ser bem mais baixo se deve pela matéria-prima pela qual o biodiesel é feito. Uma delas que a nossa produção interna de produtos vegetais que podem ser utilizados nessa produção é muito barato, porque a gente tem uma disponibilidade muito grande dos principais produtos que são usados, que são o algodão, a soja, que aqui no Brasil a gente tem uma produção muito elevada, só que não tem essa produção desses vegetais destinado ao biodiesel, pela desvalorização dessa produção do biodiesel. A desvantagem na produção dele é o fim pelo qual os subprodutos que também saem junto com o biodiesel se dá. A gente não tem uma produção, uma indústria certa no Brasil que utiliza muito desses subprodutos. Um desses subprodutos são a glicerina e as tortas dos respectivos produtos vegetais. A glicerina, ela é o resultado da separação das gorduras do óleo e do álcool. Então, ela vai ser um produto que vai sobressair do biodiesel. Ela pode ser utilizada em vários tipos de indústrias, como indústria de cosmético, alimentos, produtos de limpeza, por causa que ela é a que dá a viscosidade dos produtos. E a torta, ela pode ser utilizada tanto quanto na ração de animais, como a gente tem lá aqui mesmo em Sinop, na Nutribio, que eles fazem eles extraem o óleo do algodão e o resto eles usam para destinação para fabricação de ração. E também como um adubo orgânico, porque muitos dos nutrientes que o produto original precisa vai ser mantido na torta. Então, essa é uma das vantagens de ter uma indústria certa para a utilização desses subprodutos. E é isso. O biodiesel é um produto que, na sua produção, se a gente colocar como exemplo 1.000 litros que a gente vai produzir, mais ou menos 10% dessa produção vai ser só de glicerina. Então, se a gente conseguisse destinar essa produção desse subproduto para uma indústria certa, a gente teria uma maior valorização da produção do biodiesel em si. Hoje em dia, a utilização do biodiesel nos combustíveis é obrigatória, porém é uma quantidade muito pequena em comparação com o diesel em si. Se não me engano, é de 12% na forma do diesel, que tem a presença de biodiesel.
O biodiesel, ele é uma fonte muito bem planejada, porque na sua queima, ele libera pouco carbono, pouco carbono em comparação com a queima do biodiesel, e ele tem uma calorimetria muito parecida com o diesel, o que viabiliza seu uso, pois tem uma produção barata e dá dá muito retorno renovadamente, vamos dizer assim, porque ele não causa muitos problemas para o meio ambiente. E é isso. Ok. Beleza, Vitor? Vamos chamar a turma de novo. E aí, minha moçada, alguma questão para auxiliar a Andressa e o Vitor com os conhecimentos sobre biodiesel? Alguém tem alguma questão para colocar? Tá, turma, hoje ninguém quer falar, né? Uma beleza. Então tá, vamos lá. Eu tenho... Então, assim, olha, dentro desse panorama, né, o biodiesel, ele é um combustível que, apesar de ser um dos mais antigos combustíveis que temos para motor de combustão interna, ele, com o uso que se dá hoje, ele é relativamente novo, né? Se fala em biodiesel, algo em torno de 15 a 10 anos, tendo nos últimos 10 anos um aumento significativo na participação dentro da nossa cadeia de produção de diesel e aí essa mistura com biodiesel. E aí vocês apresentaram várias matérias-primas, né? Então, na verdade, a gente precisa de uma gordura, né? Seja ela de fonte animal ou vegetal, que é o éster. A gente precisa de um álcool, né? Que é ele que vai fazer com que esse éster ele seja, a gente tenha uma reação de esterificação dele, ele permita que a cadeia fique mais próxima da cadeia do diesel. E eu preciso de um catalisador, né? Vocês falaram que precisa catalisar a reação, uma reação química, então o catalisador é aquele camarada que vai permitir que a reação aconteça. E aí você tem catalisadores básicos ou ácidos, na maioria das vezes a gente usa um catalisador básico por ser o mais em conta, mais barato. Eu achei do catalisador é o hidróxido de sódio, professor. Ele é o mais utilizado. Exatamente, é a vulgo soda cáustica, certo? É isso aí. Então a gente precisa de gordura, álcool, geralmente metanol. O etanol ele tem para o processo. Então assim, se a gente faz quando você faz a reação de esterificação, você tem que ter uma reação isenta de água nesse processo, porque se eu tiver água, alguém já acompanhou a mãe fazendo sabão? Já. O que a mãe usa para fazer sabão? Óleo, soda cáustica e álcool, é isso? E aí depois ela joga água. Então, se eu tenho esses 4 itens, vira sabão. Eu faço uma reação de saponificação. Se eu retiro a água, eu faço uma reação de transesterificação, que é a reação de produção do biodiesel. Então, eu não posso ter água. Para não ter água, daí o metanol é um produto melhor para eu garantir essa isenção de água. Além do que eu consigo, dentro do processo, eu consigo retornar, eu consigo pegar o metanol de novo. Ele entra no processo, faz o que tem que fazer e eu consigo resgatar um tanto de metanol novamente. E aí eu vou ter a geração de glicerina e biodiesel, né? Então, dentro desse cenário, é um ótimo negócio. Para cada 1.000 litros de óleo que eu entro, eu saio com 900 litros de biodiesel e 100 litros de glicerina. Seria um ótimo negócio, né? Mas a gente percebe também uma grande dificuldade de uso disso no campo, da mesma forma do biogás. E eu queria que vocês me apontassem algumas questões que podem passar pelas questões técnicas que não fizeram com que o biodiesel pudesse, por exemplo, ser um combustível produzido na propriedade e usado direto na propriedade. Algumas questões que poderiam impedir esse uso e que impedem hoje esse uso aí. A única desvantagem que eu vejo de não ser feito isso em propriedades, professora, é a questão do tempo de processo que leva para se chegar ao produto final. Porque ele precisa passar por várias decantações do produto para fazer a separação certinha do biodiesel, da água ou do álcool, e também depois para passar por um certo
processo de filtragem que ele necessita para evitar de ter alguma substância orgânica no meio dele ali. Esse é o único problema que eu vejo para não ter produção, vamos dizer, em casa. Uhum. Ok, essa é uma questão importante, justamente porque nós tivemos inúmeros problemas em motores de combustão interna com o uso do biodiesel caseiro, vamos dizer assim, com pouco controle no processo de produção, e aí você leva esse biodiesel, esse combustível com bastante resíduo para um motor de combustão interna, e na hora que ele entra dentro da câmara de combustão, esse resíduo vai se acumulando dentro das câmaras, e aí você começa a ter problemas graves no uso e na manutenção desses motores. O que eu já presenciei foi que em um sítio que tinha lá na minha cidade, o dono da fazenda, ele colocava óleo queimado de cozinha no motor da caminhonete para funcionar. No começo funcionava, mas depois de um tempo, o motor colou, por causa que tinha essa quantidade de água que lá dentro do motor, com tudo acontecendo, ela acabava virando um sabão, depois virava uma graxa que endurecia e trancava o motor. Exatamente isso, é isso aí. E aí, muitas das vezes, o processo feito em casa, vamos dizer assim, né, sem esse controle grande, você faz um biodiesel, mas nem todo éster foi esterificado. Então, nem toda a gordura que você colocou, ela foi transformada, foi transesterificada. Muitas vezes, você ainda tem uma parcela da gordura na forma crua, vamos dizer assim. E aí você leva isso para dentro do motor e quando você faz a combustão, você tem grandes problemas com o uso continuado, né? E isso também aconteceu não só com o uso do biodiesel caseiro, mas também com os biodiesel industriais. E aí tinha, em algumas propriedades e tal, o pessoal já tentando usar um B100, né, que era um biodiesel 100%, colocar direto na máquina, inúmeros problemas também da combustão desse material. E hoje a gente está com uma mistura de até 10%, a gente tem mistura de biodiesel no diesel, isso porque ele acaba diluindo esses problemas, né? Porque quando você trabalha com material biológico, é muito difícil você manter um padrão. Então, se você pegar o biodiesel de soja, é um, biodiesel de amendoim é outro, biodiesel de mamona é outro. Então, cada um tem uma particularidade porque a cadeia carbônica que vem antes dele é diferente. E aí, isso aí altera bastante no uso do dia a dia. E temos uma questão política importante que ocorreu, que é justamente o governo proibiu a produção do biodiesel para uso próprio. Então, que isso geralmente não ocorre para outros combustíveis, você pode produzir seu próprio combustível e usar. Para o biodiesel, nós tivemos uma legislação que impediu essa produção, porque os produtores rurais teriam uma grande possibilidade de fazer isso e parar de depender que esse combustível passasse pelos postos e toda essa cadeia de impostos que ele vai gerando, né? Então, acabou bloqueando-se a possibilidade dos produtores rurais de produzir seu próprio combustível para uso, nesse caso, o biodiesel. Então, nós temos questões políticas também importantes que nós vamos voltar a discutir quando a gente voltar para a parte prática da disciplina. Mas procurando sobre o tema do biodiesel, professor, eu achei vários artigos e notícias também que a tendência é conseguir aumentar a quantidade de biodiesel dentro do diesel, né? Eu já vi que estão tentando fazer leis para aprovar isso, que eles estão tentando fazer de meta colocar 80% da fórmula só de biodiesel e 20% só do diesel. Essa é uma tendência natural, né, assim, de que os países eles absorvam uma matriz mais verde, vamos dizer assim. E o biodiesel ele entra muito bem porque ele não precisa mudar a frota. Então, se você não precisa mudar a frota e você consegue manter um combustível com aquela mesma frota, um combustível mais verde, isso é muito bem visto. Então, há uma tendência dos países de seguir nessa linha. O biodiesel ele tem uma outra questão, e o etanol também, a próxima equipe, né, que vai falar do etanol, mas também tem, diferente do biogás, que o biogás ele é produzido a partir de resíduo, então já é um material que não tem grandes usos, né? Já no caso do biodiesel, ele é um produto, a matéria-prima, ela tem um uso alimentar já estabelecido, então ela é uma cadeia que quando você aumenta muito a demanda dela, você vai pressionar demais o outro lado da cadeia que também usa esse produto, que é o caso das indústrias alimentícias, por exemplo. Então, quando você fala em produção, por exemplo, de biodiesel de soja, onde o óleo da soja não é o produto principal, é um coproduto, o produto principal que a gente busca é a proteína. Então,
Quando você está produzindo farelo e você tem o óleo ainda como subproduto, ok. Isso ainda está acontecendo porque a demanda não é muito alta. Quando a demanda começa a subir demais pelo óleo, você desregula preço, desregula mercado, e aí o outro lado da indústria começa a sofrer uma pressão muito grande. Então, isso é uma questão que tem que ser escalonada, a gente precisa aumentar a produção em muito de soja ou de qualquer outra oleaginosa que for entrar nessa cadeia, para que isso aconteça. Imagina hoje o Brasil produzindo 80% do diesel que consome como biodiesel. Então, nós precisamos de lavoura de cima a baixo produzindo soja ou dendê ou qual matéria-prima foi escolhida para isso. Eu não sei se a gente colocou no trabalho ou nos slides, quer dizer, mas uma das desvantagens são essas, porque depende muito do custo da matéria-prima. Porque se um lado aumentar, o outro vai ter que diminuir, né? Exatamente. E é um problema, porque veja só, se você tem hoje, como é que é o mercado? O mercado hoje de combustível no Brasil, ele é um mercado em que o preço ele é definido pelo único comprador, que é a Petrobras. Então, ninguém mais compra, só a Petrobras compra dos produtores e ela daí faz a dispersão para os consumidores finais. Então, a Petrobras ela faz leilões de biodiesel, então ela vai vender para ela aquele que oferecer o menor preço. Então, se hoje o biodiesel deve estar mais ou menos uns 3,70 na bomba, né? O diesel, mais ou menos isso. Vamos botar uns 3,70 na bomba. Se você for colocar quanto está o óleo de soja na gôndola do mercado? R$7 o litro. 6 a 7 reais o litro. Então, se a matéria-prima que você usa, e é 1 para 1, é praticamente 1 para 1, né? É 1 para 0,9. Então, vamos botar 1 para 1, só para a gente fazer uma conta rápida. Se o cara vender para o mercado, né, consumidor de alimento, ele vende a R$7, vamos botar assim, não compensa fazer biodiesel. E essa é uma luta desde que começou-se a colocar o biodiesel na cadeia dos combustíveis, porque ele nunca consegue competir com o preço de você não fazer nada e só entregar o óleo puro, envasar e vender. E aí você tem até porque o preço das gorduras e dos óleos alimentícios, eles são determinados pelo mercado externo, pelo mercado internacional. E aí é difícil, porque você não tem corpo para obrigar o mercado internacional definindo o preço. Então, é muito complicado. Geralmente, a produção, até hoje, está em 10% aí, porque o governo está subsidiando essa produção. Então, praticamente, o governo compra num preço muito acima do que realmente ele vende, né? Você tem esse subsídio sendo equilibrado por questões ambientais. Beleza, obrigada, Andressa, obrigada, Vitor. De nada, professor. Vamos seguir agora para o etanol. Eu vou parar a gravação um pouquinho para ele dividir.